Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Esse podcast que trabalha de temas relevantes ao agronegócio, desde gestão de propriedades rurais, liderança no setor, comunicação e um conhecimento geral que amplie a visão que todos nós temos do agronegócio brasileiro e do mundo. E hoje o tema aqui é um tema relevante para você, que o tema é o agronegócio no exterior, viagens ao exterior, para quem está pensando em viajar, conhecer um pouco mais do agronegócio mundial e ver comparações, trazer conhecimento, buscar experiências. Hoje nós vamos falar aqui com o Fábio Torquato, da AgroTravel, eles que organizam aí viagens para o mundo todo e ele vai contar um pouquinho dessas experiências aqui para nós. Seja bem-vindo, Fábio. Opa, muito obrigado, Lucas, pelo convite. A gente sempre gosta de falar de viagem, é um tema que as pessoas também gostam muito. Eu ainda não conheci ninguém que não gosta de viajar. Então é sempre gostoso aí compartilhar as experiências que a gente tem. Ah, não, com certeza. E para você, produtor que está interessado nesse assunto, já deixa o like aqui no YouTube, no Spotify, onde você estiver acompanhando, para ajudar a gente também a sempre chegar um pouquinho mais longe. E Fábio, conta um pouquinho para nós o que é a AgroTravel hoje, qual que é o seu papel nela, só para nós entender quem que é. Legal, a AgroTravel é uma empresa especializada em viagens técnicas para o agronegócio. Então o nosso negócio é preparar e organizar essas viagens para que os produtores, os profissionais do agro possam ter excelentes experiências de viagens e aí com vários intuitos diferentes. Podem ser viagens de aprendizado, de relacionamento, de premiação, enfim, tem várias modalidades, mas sempre envolvendo conhecimento e experiências marcantes para o público do agronegócio. Show, que legal. E vocês ultimamente andaram indo para onde? Conta para mim. Olha, Lucas, esse ano foi bastante movimentado, nós entregamos aí 18 projetos diferentes, então pudemos percorrer aí muitos locais. E uma das viagens das últimas que a gente fez aqui, que foi muito marcante pra gente, foi no Texas. A gente fez uma viagem de pecuária, levamos um grupo de produtores de Roraima para desbravar ali o Texas nos Estados Unidos, o principal estado americano que tem a pecuária como identidade. E foi muito bacana porque a gente teve a oportunidade de percorrer o estado todo. Ali a gente andou mais de 3.000 quilômetros em uma semana, visitando fazendas, universidades, centros de pesquisa. E a gente pôde conhecer muito da realidade da pecuária dos Estados Unidos ali a partir desse recorte do Texas. E trouxe muitos insights legais aí, além da gente, claro, poder visitar fazendas modelo e comer uma carne muito boa também. O pessoal teve a oportunidade de visitar ótimos restaurantes e experimentar ali, que os americanos capricham também nessa parte do... não só na produção, mas também no prato ali, na parte final, né? Então foi uma experiência muito bacana e que nos deu um panorama da pecuária americana que muitas vezes o brasileiro não tem esse conhecimento. E aí eu já trago aí um insight bacana que a gente teve nessa viagem, que foi de perceber e comparar a realidade americana com a brasileira na pecuária. Então o que a gente viu aqui é que lá eles têm também muitas dificuldades, assim como no Brasil nós temos também, mas é interessante ver como eles enfrentam essas dificuldades. Algumas são semelhantes das nossas, algumas são diferentes, mas é legal ver como é a resposta disso. E isso acaba trazendo insights para a gente muito bacanas também e uma sensação de que você precisa conhecer, sair da sua porteira ali, da sua fazenda, conhecer outros lugares para também você identificar pontos positivos em você mesmo e se valorizar um pouco mais também. Então eu falo que às vezes a gente precisa conhecer o mundo para a gente poder se valorizar mais também e ver que tirar um pouco aquela síndrome de vira-lata, de que o outro é sempre melhor e tudo mais, que é um negócio muito comum aqui no Brasil, né? Então, nessas propriedades, nessas fazendas que vocês visitaram aí de pecuária, né?
Você provavelmente já visitou fazendas aqui no Brasil. O que você consegue ver, às vezes, de diferente? É alguma organização? Será que é o modo deles liderarem os funcionários? Será que é o formato da fazenda? A raça? O que é que você percebe, assim, que a gente vê quando pensa no Brasil? Que quando que a gente é pior ou melhor? Quando tem algum ponto de comparação, né? Então, assim, o que você viu lá que e os produtores perceberam depois que eles falaram, nossa, tem tal coisa assim, nós podemos fazer lá também. Teve alguma coisa que vocês perceberam? Legal, tem várias diferenças, né, Lucas? Uma delas é que a gente percebeu, primeiro, o tamanho das propriedades, né? Nos Estados Unidos, se a gente pegar a média americana das fazendas, e principalmente no Texas, a média de cabeças por fazenda é de 50 a 60. Ou seja, isso mostra um grande número de propriedades pequenas. E isso mostra como a pecuária no Texas, principalmente, é vista como um estilo de vida. A pessoa tem ali, ninguém tem lucro com 50 cabeças, mas então isso mostra como a pecuária virou um estilo de vida do texano e desse americano. E isso foi uma coisa muito marcante pra gente, porque a gente imaginava que só teriam fazendas grandes e tudo mais. Claro, visitamos fazendas com bastante, com um número elevado de cabeças e tudo mais, e até referências, mas a gente viu um pouco também dessa parte desse estilo de vida. Então, algumas coisas marcantes ali. Os americanos têm a mesma preocupação que a nossa com relação à mão de obra. É um desafio para todo mundo, e aí não só para a pecuária, mas para o agro em geral. E lá nós vimos fazendas ali com 4.000, 5.000 cabeças e com 10 funcionários no total. Então aqui no Brasil a gente tem um número muito maior para fazer um controle desse. E então, como os americanos buscam otimizar ao máximo com ferramentas, com tecnologia para fazer essa gestão. Isso é uma coisa que se destacou aqui, que a gente pode melhorar. Aqui no Brasil a gente tem também uma boa gestão. E quando eu falo disso, de pecuária, a gente tem que lembrar que o Brasil está na vanguarda ali, é o principal produtor, talvez, depois junto com os Estados Unidos. Então a gente tem que se comparar muito com eles. Mas essa parte da adesão de tecnologias é uma coisa que faz muita diferença e que a gente pode também aplicar mais, ter mais números, mais informações, mais dados para poder gerenciar o negócio de uma forma mais eficiente e com menos mão de obra, que acho que lá eles tenham talvez até mais problema de mão de obra do que aqui no Brasil. Então isso lá é mais agravante. Eu tive alguns colegas aqui da região também que foram trabalhar para lá, era na agricultura, né? Mas porque faltava mão de obra já. E nessa fazenda específica que vocês visitaram, nessa frente de pecuária, você falou que eles estão utilizando a tecnologia. O que despontou lá que chamou atenção na questão da tecnologia que talvez a gente poderia utilizar aqui, né? Que você não sei em que nível tecnológico que eles estão. Às vezes a gente olha para os Estados Unidos e vê, em máquinas eles tem as maiores máquinas e tem isso e aquilo. E às vezes, por exemplo, em alguns setores, nós estamos mais avançados. Nessa frente da pecuária, o que você viu voltado à tecnologia que chamou atenção? Legal. Uma das coisas é a coleta de dados, né? Então, a forma como eles fazem essa coleta de dados das mais diferentes informações ali, tudo que você puder imaginar, tudo que é possível controlar, eles captam essas informações e tratam elas para tomar decisões. Então, isso é um ponto que chamou bastante atenção. Outra coisa a gente tem aí outros tipos de tecnologia, por exemplo, aquela cerca imaginária, né? Que é um colar que os animais usam e que se ele passa de um determinado limite ali do GPS, ele recebe um choque ou ele tem um sinal para ele recuar. E isso vai treinando o animal a ficar dentro de um determinado espaço, né? Que legal. Então isso é uma coisa que a gente viu lá que é bem interessante. Mas aí os produtores já comentavam também na viagem. Isso eles conseguem fazer lá por eles estarem trabalhando com Angus. E aqui no Brasil com o Nelore já seria diferente, talvez. O Nelore já é mais difícil de ter esse controle, né? Então são tecnologias também que eles usam lá que
talvez não sejam aplicáveis aqui com a nossa realidade. E uma coisa, Lucas, que foi um resumo assim que a gente teve da viagem, que cada um dos participantes, a gente sempre faz essa troca, né? Isso que é legal, a visão de cada um. E é justamente sobre isso, que desafios a gente sempre vai ter, e a resolução desses desafios a gente sempre tem que buscar localmente. Então pode ser que a gente tem 2 fazendas vizinhas, a solução que serve para um talvez não vá servir para o outro. Então é legal a gente ver coisa diferente, abrir a cabeça, mas a gente tem que ter essa consciência de que não adianta você querer imitar 100%, nem que seja seu vizinho que está na mesma região, vai ser diferente. Talvez o que funciona para um não funciona para outro. Então a gente não pode generalizar essas coisas, né? Mas eu destacaria esses 2 exemplos aí, essa tecnologia da cerca imaginária e também essa parte do tratamento dos dados, que é um negócio que é impressionante, né? Tudo que eles podem colher de informação, eles colhem e eles transformam isso em dados práticos para tomar decisões, né? Legal, legal. Então, 2 frentes muito relevantes para você que é pecuarista, anota aí, né? Cerca é uma cerca imaginária e coleta de dados. Aí pode ser com sensoramento, pode ser com balança eletrônica, pode ser com o que for, né, Fábio? O importante é estar coletando esses dados e depois tomar a decisão. E os produtores, quando eles voltaram de lá, como que foi a experiência para eles, assim? Olha, foi muito legal, Lucas, porque eles também, essas viagens no geral, elas abrem muito a cabeça, né? Então a pessoa, enquanto ela está viajando e vendo coisas novas, ela já está refletindo ali o que ela pode aplicar na realidade dela. E aí ela passa a enxergar também as coisas de forma diferente. Então foi muito legal para eles abrirem a cabeça e passarem a refletir sobre eles mesmos, e foi muito legal essa sensação de no final da viagem, muitos deles falarem, pessoal, a gente tem que se valorizar mais, porque a gente está fazendo um excelente trabalho. Então eu até falo, a gente teve uma palestra lá com um professor especialista em gerenciamento de fazendas numa universidade, e o assunto que se debateu muito entre o nosso grupo e o grupo da universidade ali foi justamente a questão de sustentabilidade. E no final a gente teve que ouvir do professor que o Brasil tem que dar aula de sustentabilidade para os outros países. E muita gente não sabe disso aqui dentro. Então outra lição dos americanos que ficou para o grupo também: não basta você fazer um bom trabalho, as pessoas precisam saber disso. Tem que saber vender, né? Tem que saber vender. E olha só que coisa, o Brasil é referência no mundo em sustentabilidade na pecuária. E internamente, e também no cenário internacional, mas internamente o brasileiro é o primeiro a criticar a pecuária, o agronegócio, como sendo o responsável por efeito estufa, desmatamento, agrotóxico, não sei o quê. Então, na verdade, a gente está, se a gente for ver comparar com outros países, a gente está muito na frente disso. Então, a gente viu que falta muito para o brasileiro conhecer a realidade e conhecer também as nossas qualidades, né? Então isso, eu falei, putz, a gente precisou ir para os Estados Unidos para ouvir de um professor lá, de um especialista, o quanto a gente é bom. Então é uma lição, né? A gente às vezes acha que o mundo tem uma visão de nós, e na verdade são questões mais políticas tentando interferir, e não necessariamente o que os produtores, o que o pessoal, os pesquisadores enxergam, né? Que eles enxergam a realidade muitas vezes. Esses dias eu recebi produtores também do Reino Unido, eles ficaram surpreendidos com o trabalho que a gente realiza. Eu estou no Paraná, né? No oeste do Paraná, eles ficaram surpreendidos com o trabalho que a gente realiza aqui, né? Que lá fala-se muito dessa questão de soja da Amazônia e não sei o que. A gente está a 3.000 quilômetros da Amazônia, assim, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eles ficaram surpresos e garantiram, né, que vão voltar para lá, tipo assim, tentando mudar essa visão, né? Por isso que é importante fazer essas viagens e para passar a visão do agronegócio, vender melhor esse nosso agro, né? Esses produtores que vocês levaram lá para o Texas são da onde? Eles são da região de Roraima.
Então Roraima. eles estão ali na região da Amazônia também, que uma região que ainda tem ainda mais forte essa questão ambiental, né, de desmatamento, preservação e tudo mais. Então é ainda mais desafiadores. Foi até engraçado, Lucas, numa das reuniões lá com uma fazenda, e os produtores começaram a perguntar pro produtor o americano, né? Os brasileiros perguntando pro americano quais eram as licenças que eles tinham que ter, as regulamentações e tudo mais. E o americano ali falou em 1 minuto as deles. E os brasileiros ficaram quase 10 minutos falando tanto de coisa que eles tinham que apresentar, o tanto de coisa que o governo exigia e tudo mais. Então o americano ficou espantado, falando, não é possível que tem tudo isso. E o americano até falou, poxa, a gente reclama do governo nosso aqui que atrapalha a gente às vezes, mas, meu Deus, não é nada perto do Brasil. Então, mais um motivo para vocês se orgulharem da pecuária do país e do bom trabalho que vocês estão fazendo, porque realmente não é fácil. E uma coisa legal também, Lucas, que eu destacaria aqui, que a gente viu lá, essa questão do marketing que eu falei, é de ensinar e mostrar isso para a população também, sabe? Desse trabalho lá. A gente visitou um museu maravilhoso lá, o Museu da Pecuária, e na cidade de Lubbock, no Texas. E lá eles pegaram, cara, as principais famílias de pecuária dos Estados Unidos, pegaram as casas das fazendas antigas centenárias e levaram para um museu. Fizeram tipo uma fazenda que é um museu e remontaram lá as casas de estábulos das fazendas centenárias para contar a história da pecuária americana. E eles fazem um trabalho muito forte também com escola e com a população em geral para poder fazer esse marketing, mostrar o como é feita a carne, como é que o bife chega lá no prato. E aí o que a gente viu e tirou disso é que se as pessoas soubessem o quanto de trabalho que dá para fazer isso, quantas variáveis, quanto risco os produtores tomam e tudo mais, tenho certeza que a população iria valorizar muito mais a nossa pecuária, iria ter orgulho, iria gerar esse orgulho. E os americanos são muito bons nisso, né? No marketing e gerar esse orgulho de ser e de pertencer. Então isso foi um sentimento também muito grande que a gente trouxe de lá, que a gente pode aprender e tem que fazer mais aqui no Brasil. Show. Me diz uma coisa, e os abatedouros lá daquela região, é um abatedor brasileiro? Sim, tem algumas plantas da JBS lá Legal. também, e muito grandes, tem um papel muito importante, né, na produção lá local. Show, não, legal, é bom saber que a gente tá, sabem que é uma empresa brasileira, isso aí conta muito. Eu sei que nesse momento em que o mercado cai, fica tudo difícil, porque você tem contas a pagar, produtor. Mas a questão é o seguinte, tem como fazer uma previsão de um fluxo de caixa mais elaborado, tem como melhorar os resultados da sua safra, tem como você ter uma organização mais profissional para você tomar as melhores decisões na sua propriedade rural, na sua fazenda. Independente da atividade agropecuária em que você está investindo, tenha números a seu favor. Para isso, conheça o eProdutor, uma plataforma de gestão completa, do administrativo às questões de campo, seja a agricultura, seja a pecuária. E diga lá, outra vez você falou para mim que você foi para Israel também. Qual que é a pira, né? Qual que é o que realmente está acontecendo em Israel? Que a gente vê muita excursão acontecendo para lá. Agora eles estão com esse problema aí da guerra, né? Mas acredito que tem muita coisa boa lá. O que é a visão que você tirou de lá? Olha, Israel, aí eu sou suspeito de falar que eu fiquei encantado desde a primeira vez que eu fui. Nós já viajamos para Israel desde 2017, levando grupos para lá. E eu me apaixonei pelo país, pela cultura, pela culinária, por tudo. Então é um país maravilhoso. E desde a primeira vez que eu fui, eu falei, tem que voltar aqui pelo menos uma vez por ano. E a gente tem conseguido levar grupos todos os anos para lá. E Israel é a questão da tecnologia, né? Então, se você conhece um pouco mais da história do país, você vê o quanto eles conseguiram fazer
com tão poucos recursos, né? Se você for ver, mais de 60% do país é deserto. Então, as dificuldades lá, eles estão acostumados a viver em guerra. Todos os vizinhos do país são inimigos. Então, é um país com imensas dificuldades, mas que eles usaram essa dificuldade a favor deles para gerar inovação. Então, você vê muita tecnologia saindo de lá. Hoje, Israel é o segundo maior polo de tecnologia do mundo, atrás só do Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. É um grande número de startups saem de lá todos os anos. A gente tem a irrigação por gotejamento, que nasceu lá, nasceu em Israel com a Netafim. Então, muita coisa a gente tem de aprendizado lá. Eles estão sempre buscando coisas, e se você pensar um país que é do tamanho do estado de Sergipe, e 60% do território é deserto, e mesmo assim o país é exportador de frutas. Então você fala, putz, é um negócio incrível. Hoje eles tinham dificuldade com a questão da água, e hoje eles são autossuficientes. Os caras desenvolveram as usinas de dessalinização, então pegam a água do mar, tira e deixa ela pronta para consumo humano. Então hoje eles são autossuficientes lá com água. É impressionante a quantidade de inovação e de tecnologias que surgem no país. E aí a gente consegue levar, numa viagem dessa, a gente trabalha essa parte da tecnologia, mas a gente consegue levar também em produções locais. Claro que a escala é diferente. Então, a gente levou recentemente um grupo do Mato Grosso, lá de Sorriso, grandes produtores de milho, soja, grãos em geral, e muitas das fazendas deles ali era quase metade do país, né? Então a escala é outra, mas lá eles produzem um pouco de tudo e eles estão muito empenhados em exportar essa tecnologia. Então é a solução deles. Eles falaram, a gente não tem tanta terra assim para exportar muitos produtos agrícolas, então vamos focar na tecnologia. Legal. E de lá, Lucas, uma coisa interessante que a gente fala é que na dificuldade, quanto mais difícil for para você, maior a chance de você ter sucesso nas inovações. Porque quando a gente tem aqui, se a gente vê no Brasil, a gente tem recursos abundantes, principalmente se comparado a Israel, mas a gente tem um clima bom, água e tudo mais. E aí isso acaba deixando a gente um pouco confortável. E aí quando você vê um país com uma realidade com tanta dificuldade, com tanta escassez em vários sentidos, você começa a entender a mentalidade do povo, que é sempre tirando da zona de conforto e sempre buscando mais e fazer melhor, entendeu? Não, e ainda sempre em guerra, dificuldades para produzir, água, deserto, assim, imagina, então você cria uma mentalidade que você tem que estar sempre buscando solução a qualquer momento, a qualquer instante. Imagina se fosse reclamar do problema, não tem para onde ir. Exatamente. Então, assim, é um jeito de viver que é buscando sempre solução, né? E a Terra Santa, né? Exatamente, ainda tem esse aspecto cultural, né? Então, Israel é o berço ali das 3 principais religiões monoteístas, que é o cristianismo, islamismo e o judaísmo. Então, tem Jerusalém ali, que é um berço cultural e que também, ao mesmo tempo, tem essa questão das tensões entre as religiões e disputas, mas é um país muito rico em cultura e que vale a pena visitar. A cultura do país vai mexendo também. Isso é uma coisa que a gente fala em todas as viagens, Lucas. Porque não é só a questão de você visitar uma fazenda que vai te trazer insights, que vai te trazer novidades que você pode aplicar. Claro que também é interessante. Uhum. Mas só o fato de você sair da sua realidade, do seu dia a dia ali, que você está acostumado naquilo, para você ver algo diferente, nem que seja um gosto, uma comida, você vê alguém fazendo algo diferente, isso já muda a sua percepção sobre algumas coisas e às vezes o insight vem de onde você menos espera. Pode vir de uma visita cultural, pode vir de uma observação que você está vendo ali como as pessoas fazem qualquer coisa. Então essa é a riqueza da viagem também. E isso vale não só para
para o seu trabalho, mas para a vida também e a sua forma de enxergar as coisas. Com certeza, a gente vive e cresce com um filtro das nossas experiências, né? Daquele lugar onde a gente nasceu, cresceu e um pouco do que a gente vê na televisão. Então a gente tem um filtro do que a vida é aquilo, né? E quando você sai e muda a cultura para um negócio totalmente diferente e funciona também, né? Assim, uma realidade diferente, com uma língua diferente, com religião diferente e funciona também. Você começa a falar, mas espera lá, será que tudo aquilo que eu vivi, né? Será que não tem como fazer melhor? Será que não dá para fazer melhor? Será que não dá para fazer diferente? Então é legal isso daí. A gente começa a ter abrir a mente realmente, né, Fábio? E esse talvez seja um dos grandes aí aprendizados também que a gente tem nessas viagens, cara. É aprender com as culturas e também isso que você falou é muito legal da vivência, dos nossos moldes, né? Cada um de nós tem um molde ali que, de acordo com o que a gente viveu, com a criação que a gente teve e tudo mais. E isso acontece também dentro do grupo. Isso que é bacana. Então, por exemplo, num grupo de 10, 15 pessoas, você tem ali pessoas diferentes, que pensam diferentes, que têm fazendas com produções diferentes. Então a troca que a gente tem entre os integrantes do grupo também é maravilhosa. E isso também é um negócio muito valioso. Pô, a gente levou na viagem, já aconteceu casos de levar 2 pessoas que tinham fazendas muito próximas, eram quase vizinhos e não se falavam, não se conheciam. E os caras puderam se conhecer na viagem, falaram, pô, por que você nunca foi lá? E sabe, então, e estavam tão próximos. E os caras trocando o tempo todo. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Esse aprendizado também é muito bacana. Então, após a visita, entre um deslocamento e outro, no ônibus, a gente sempre tenta promover essa troca. O que vocês acharam de diferente? Cada um levanta um ponto aí. O que você achou de diferente? E aí depois dessa rodada, eles começam entre eles. Pô, mas lá na fazenda isso é assim, e eles vão trocando. Então esse conhecimento entre o grupo também é muito valioso e é um networking que você faz ali que dificilmente você faria no Brasil. Por mais que você possa encontrar a pessoa, porque você está ali uma semana com a pessoa, você vai criando um vínculo muito maior e disso surgem coisas boas também e reflexões importantes. Até porque dentro do Brasil nós temos, né, uma disparidade muito grande de realidades, né? Ano passado eu fui de norte a sul, esse ano também rodei do Rio Grande do Sul até a Bahia, né? Mas ano passado eu fui para o Pará e depois a gente foi para o Rio Grande do Sul, lá para a região ali do Bento Gonçalves, né? Flores da Cunha. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Assim, é outro país, né? Primeiro que o Pará ele tem o tamanho de uma França praticamente, né? Muito grande. E é uma realidade totalmente diferente. O Sul já foi colonizado muito antes, né? Então, assim, e produção de uva, produção de vinho. Então, assim, a cultura é totalmente diferente. Então, você dá um choque de realidade. Aí passamos ali por Campo Grande, depois no Mato Grosso do Sul, ali visitando fazendas também, que são referência, né? Sapé Agro, ali assim. Pô, que realidade, coisa mais perfeita, assim. Uma gestão organizada, alta tecnologia. E aí depois demos um pulinho ali assim, em Flor da Serra, na Serra da Canastra, para onde é que o pessoal faz o queijo canastra, né? Que é um dos melhores queijos do mundo. E lá a produção leiteira, né? É totalmente mais artesanal, né? É um dos melhores queijos do mundo, mas é uma produção mais artesanal. Enquanto que lá no Mato Grosso do Sul, eram 400 vacas em lactação, todas elas em confinamento fechado, tudo climatizado, né? Ordenha tudo automatizada, robotizada. E lá na Serra da Canastra, totalmente manual, artesanal. E os dois dão certo. Isso é um baita negócio, os dois. Mas a realidade é totalmente outra, né? E o que é legal, né? Os dois souberam vender o tipo de negócio que eles têm, a gestão que eles têm, sabe? Então, assim, esse é o aprendizado. No Brasil a gente consegue fazer muito bem isso. Imagina a hora que você vai para fora e, né, começa a entender isso. E outros países, o que mais você andou viajando aí que você viu um destaque diferente ou os produtores se realmente tiveram uma surpresa grande? Olha, a gente é legal, ô Lucas, que cada viagem ela é única, porque até uma pergunta que as pessoas fazem às vezes é, pô, mas qual os países que vocês mais vão?
E aí eu falo, depende, porque depende muito do que você quer ver, de qual tecnologia você quer ver, de qual produção você está falando. Então, por exemplo, a gente levou um grupo para a África do Sul para ver irrigação por gotejamento em cana-de-açúcar. Legal. Então, putz, um negócio super específico. E aí a gente ficou sabendo que o principal local no mundo para ver a maior área de cana-de-açúcar do mundo com irrigação por gotejamento é na África do Sul. Então, se você quer ver esse tipo de coisa, você vai para lá. Aí, por exemplo, se você quer ver produção de baunilha, ou qual é o maior país produtor? Putz, as principais fazendas de baunilha, o maior exportador é Madagascar. Então, assim, não dá para falar, putz, o principal destino são os Estados Unidos ou Israel. Claro que esses são países mais conhecidos, mais procurados, mas depende muito do que você quer ver. Né? Então, a gente já levou grupos para ver a parte de orgânicos na Europa, na Alemanha, Dinamarca. A gente já levou o pessoal para ver estufas. Esse exemplo é muito legal. Por exemplo, você quer ver estufas. E aí a gente tem duas possibilidades que a gente leva o pessoal. Se você quer ver estufas de alta tecnologia, que são aquelas estufas de vidro, a gente vai levar você para a Holanda. Se você quer ver estufas de baixa tecnologia, que são mais parecidas com a do Brasil, a gente vai te levar para Almeria, para o sul da Espanha. Então isso depende muito e as duas podem te ensinar. A de Almeria é mais próximo da realidade brasileira, então é mais aplicável. A da Holanda não se aplica no Brasil, a gente não é muito caro, não é uma tecnologia que compensa aqui fazer estufas de vidro. Mas a gente pode aprender com eles em outros aspectos, então ajuda também a abrir a cabeça. Então cada região tem uma especificidade diferente e tem um aprendizado diferente para a gente extrair. E aí a gente vai rodando esse mundo e vendo coisas diferentes. A gente já foi para o Chile, para os Estados Unidos várias vezes, em várias regiões. Tem Califórnia, tem a parte lá do cinturão lá para cima de Chicago, então para ver grãos. Tem muita coisa legal que a gente costuma levar o pessoal, mas eu falo que cada viagem é única, porque vai ter esse componente, né? Qual é o objetivo? O que você quer ver? E aí o nosso trabalho é justamente esse, de ir lá e ser cirúrgico na curadoria para entregar aquela experiência que o produtor está buscando. E nesse caso de vocês, eles vão sempre em grupos ou um produtor sozinho ele pode ir buscar e entrar em algum grupo que já está formado? Como que funciona isso? Legal, a gente tem os dois casos. Então a gente tem algumas viagens que a gente faz que já estão no nosso portfólio. Então qualquer um pode aderir e participar do grupo. E a gente tem também, que é a maior parte dos casos, que são os personalizados. Então normalmente a gente atende grupos que já estão meio que formados e a gente organiza para eles essas viagens. E aí pode ser grupos, normalmente os grupos ficam entre 10 e 20 pessoas, mas a gente já levou grupos de 40, 50 pessoas e já levamos também uma pessoa, duas. Então a gente consegue atender a todos aí de forma igual, né? Igual que eu digo, oferecendo a mesma experiência e a mesma praticidade ali para eles poderem ter essas experiências. E aí a gente está fazendo também o caminho inverso, que a gente está trazendo muitos gringos estrangeiros para conhecerem a realidade brasileira, que é aquilo que a gente falou no começo, né? O Brasil é referência em muita coisa dentro do agro. Então, muita gente vem para cá para aprender também. A gente está com um caso agora de uma empresa, de uma holding americana, na área de fertilizantes, que está querendo entrar no mercado brasileiro. Então, eles contrataram uma consultoria, gostaram do que eles viram e eles falaram, agora o próximo passo é a gente conhecer na prática aí esse mercado. Então, a gente está organizando para eles aí uma rodada pelo Brasil, para visitar fazendas, visitar cooperativas, revendas, para eles terem uma ideia desse mercado. E aí quem está vindo, na verdade, vai ser uma pessoa só, o CEO, que vai vir para cá, para ele tomar essa decisão final aí e ver esse potencial do mercado. Então varia muito aí o tamanho dos grupos e o tipo de experiência que a gente promove. E dentro do Brasil vocês também promovem algumas viagens, né? Sim, a gente leva grupos também.
E, de novo, igual no exterior, depende do que as pessoas querem ver. Então, a gente leva bastante gente para Petrolina para ver o polo de fruticultura lá. Legal. A gente já levou grupos também para o sul de Minas, para o Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Então, como você mencionou uma coisa aí que é muito importante, né? O Brasil é como se fossem vários países. Então, não só de cultura, mas de produção também. Então, tem muitos polos produtivos diferentes. E aí depende do que você quer ver, a gente vai para uma região específica. Legal, legal. E outra coisa, o pessoal que vai viajar com vocês, ele vai do início ao fim, né? Ele não precisa se virar sozinho com nada praticamente. Nada, a gente cuida de tudo, Lucas. Então a gente cuida desde a saída da casa dele ali até o retorno. A nossa equipe se preocupa muito, isso é um diferencial nosso, né? A gente se preocupa com cada experiência que a pessoa vai ter em cada etapa da viagem. E eu falo sempre para todo mundo porque hoje em dia todo mundo virou especialista de viagem, né? Você entra lá, você entra no Google, você consegue achar hotel, passagem, etc. Mas a gente consegue fazer isso de uma forma que a pessoa tenha uma maior chance de ter uma experiência incrível. Porque eu falo que a linha entre a experiência incrível e o desastre é tênue. Tem muita coisa que pode dar errado numa viagem. Então é importante você ter ali um suporte de quem está acostumado a fazer isso para você poder realmente ir tranquilo. Então quando a pessoa contrata a gente, a preocupação dela é curtir ali a experiência. Ela não tem que se preocupar com check-in, com o hotel, com o transporte, se está atrasado ou não, tradutor, com se ele vai entender ou não vai, se o cara da fazenda vai receber você bem ou não. A gente legal. cuida de tudo isso para que a pessoa possa se concentrar no que ela está indo para fazer. Se é buscar conhecimento, se é fazer relacionamento e entrosar com o grupo, enfim. Eles ficam tranquilos para isso. Legal. E vocês têm alguma viagem já marcada daqui para frente, as próximas? A gente está aí já fechando algumas viagens do calendário de 2024. Esse ano a gente já encerramos inclusive com chave de ouro aí. Semana passada a gente estava na Argentina, em Mendonça, levando um grupo lá. E tem uns vinhos bons, hein? Todo mundo voltou com vinho para casa aí já para as comemorações de final de ano. E pro ano que vem a gente já está aí com umas 14 viagens que a gente já está trabalhando nelas. Então, e a nossa expectativa é fechar o ano que vem com 40 viagens entregues. Então, um crescimento muito legal, a demanda por isso cresce cada vez mais, todo mundo quer viajar e muita gente não sabe como e muita gente já teve experiência ruim, então prefere ir com alguém que é especialista nisso e que vai te dar uma experiência boa. Pô, que legal, legal. E para quem quiser buscar vocês, encontrar, como é que faz? É um site? Tem rede social? Legal, nós temos a rede social, então a gente está no Instagram como AgroTravel Viagens. A gente tem também no LinkedIn a nossa página e o nosso site que é www.agrotravel.com.br. Então, se você digitar AgroTravel no Google, a gente já vai ser o primeiro ali a aparecer e você consegue lá ter mais informações sobre a gente. Legal, Fábio, muito bom e legal você contando as experiências, né? Que se deixar aqui eu vou entrando na Argentina, eu vou entrando no Chile, porque eu sou curioso, né? Eu acho que o grande benefício de quem nos escuta e principalmente para mim que está fazendo esse episódio aqui é poder aprender com quem tem grandes experiências, quem tem um conhecimento aí que a gente ainda não tem e a gente vai aprendendo todo mundo junto aqui. Eu que tenho esse privilégio de perguntar e o nosso ouvinte que está ali junto comigo aprendendo aqui contigo. Então, obrigado aí por vir aqui contar um pouquinho dessas experiências e como vocês funcionam. E o produtor que está querendo, né, tem essa vontade, tem esse anseio de buscar fora, que ele consiga viajar, aproveitar sem se preocupar e aprender coisas novas, abrir a mente, porque com o agro do tamanho que nós temos, né, Fábio, a gente só tende a crescer. É isso aí. Eu agradeço o espaço, Lucas, para a gente poder falar disso também. E eu acho que eu volto... Cada vez que eu vou para o exterior, principalmente, eu volto com essa semente no meu coração semeando aí de que a gente precisa mostrar mais a realidade do agro para a nossa sociedade e para as pessoas e entre os produtores também. E dá um prazer muito grande voltar de uma viagem
e ver que os brasileiros estão se valorizando mais também, que o produtor brasileiro precisa ter mais orgulho dele mesmo. Então, essa é uma lição que cada vez mais eu trago das viagens, e eu acho que uma forma de fazer isso é levando o pessoal para conhecer e poder gerar esse sentimento. Então, obrigado pelo espaço e eu espero que a gente possa viajar junto aí em breve também. Não, com certeza, com certeza. Estamos abertos a patrocínios. Não, e ó, agora eu tava pensando aqui, né? Cara, se vocês venderem essas viagens para o pessoal dos grandes centros, né? Vender para conhecer o Brasil mesmo. Porque às vezes os próprios brasileiros não conhecem o agronegócio brasileiro. E a gente já não é tão bom em vender o próprio agro, né? Agora que está com essa digitalização, está ganhando espaço. Mas olha, você tem um público até para, né, os grandes centros ali assim conhecerem o agronegócio, né? As empresas pagarem para o pessoal conhecer o agronegócio, né? Então é legal isso daí, é uma frente também que agora eu estava pensando. Mas show de bola. Fábio, Sim. Muito obrigado. E para você que está nos ouvindo, não esqueça de compartilhar. E para aquele que busca fazer uma gestão mais eficiente, vai deixar um link aqui para conhecer o eProdutor, né? Plataforma de gestão de propriedades rurais, né? O Fábio falou muito bem aqui de como os americanos vêm, né? Com a tecnologia, com os dados e fazendo uma gestão mais eficiente, eles buscam ser mais competitivos. Nós aqui também não podemos ficar para trás. Então, para você que está buscando organizar a gestão da propriedade, aproveite que o ano agora começando é o momento de iniciar. Procure lá no Google www.eprodutor.com.br ou no Instagram também, eprodutor.br, e você vai se surpreender com uma das mais completas plataformas de gestão rural do Brasil. Beleza? Um grande abraço, Fábio. Prazer sempre. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Obrigado, Lucas. Tamo junto. Até mais.